Oi, pessoal, aqui é a Cheyenne e meu pai Heath, e estamos aqui com o nosso segundo episódio de The Shared Perspective. Oi, Episódio 2. episódio 2. Estamos fazendo isso. Estamos sim. Você vai perguntar a ele sobre o documentário que eu assisti? Que documentário você assistiu? Eu assisti a um documentário sobre Travis Barker. Eu amo o Travis Barker. Ele é casado com qual Kardashian? A Kourtney? Não. Courtney. Kourtney? Travis Barker. Sim, ele esteve no Rogan e ele sofreu um acidente de carro ou de avião há uns 20 anos. Eu me lembro disso. Quer dizer, ele é da minha geração. Eu ouço. Ele é um pouco mais velho que eu, mas eu ouço, sabe? Ele é do Blink-182, né? Sim, mas ele fez umas coisas legais com o Boxcar Racer. Ele fez umas paradas maneiras. E ele é um daqueles caras que meio que transitou por vários gêneros diferentes. E ele sempre foi muito legal. E aí ele sofreu um acidente de avião, acho que foi em 2007, e dois amigos dele morreram e ele não voou desde então. E a Courtney conseguiu convencer ele a voar. Eu não vou julgar ele por ser casado com uma Kardashian, mas acho que eles moravam na mesma rua. Enfim, foi realmente um podcast ou documentário muito bom. Eu nunca teria imaginado que você assistiria algo sobre Travis Barker. Onde você assistiu? Era no Hulu ou algo assim? Ou acho que já tínhamos no Disney Plus. Eu não fiz muito esforço pra assistir, mas foi bem legal. Meio que, sabe, ele estava falando sobre deixar as coisas te controlarem e como isso acabou passando para os filhos dele. E, sabe, isso destacou bastante os filhos dele. E eu, sabe, eu não sou um desses caras que acha legal ter 4 esposas ou sei lá, e colocar os filhos no centro de tudo, que é o que todos esses caras em Hollywood fazem. Mas claramente, o medo de voar dele meio que passou para os filhos. Acho que até o filho mais velho dele não gosta de voar. Landon Sim, no Alabama. Ele estava nisso. Então, você sabe. Achei que você fosse gostar. Mas não, eu gostei dele. Gosto da música dele. Ele parece realmente intimidador, mas em todos os vídeos que vi dele, ele fala bem baixinho. Ele é muito zen. Ele é muito assim, eles levam uma vida muito ele e Courtney. Parece que eles têm a cabeça no lugar, sabe? Fora essa coisa do veganismo, ele precisa superar essa coisa do veganismo. Mas ele, sabe, ficou sóbrio e continua sóbrio, o que é, sabe, e ele teve problemas com remédios, o que é algo grande. Ele teve, quero dizer. Dizem que os mais difíceis são os Xanax e o Sim. E ele ficou sóbrio e continua sóbrio. E ele, sabe, não, eu. Ele é meio, sabe, ele anda de skate, mas ele tem carros. Ele tem uma coisa com. Na verdade, eu realmente conheço um cara que era da Califórnia. Depois ele se mudou pra Sedona, Prescott, Arizona, chamado Delmo. Ele constrói alguns dos hot rods mais irados, C10. Ele fez muita coisa com C10. Ele até tem alguns acessórios relacionados, mas o Arizona tem uma cena enorme de C10. Clubes de carros, eles estão sempre fazendo coisas. E Travis Barker tem tipo 4 Blazers por causa disso. Então ele é totalmente ligado nos Chevrolets antigos e tudo mais. Então ele é um cara legal. Eu não sabia disso. Vamos ter que assistir esse documentário. Ele é legal mesmo. Eu gosto dele. Sim, na verdade foi bom. Foi surpreendentemente bom. Eu não conseguia parar de assistir. Então foi surpreendentemente bom. Mas enfim, não estamos aqui para falar sobre isso. Eu coloquei uma rádio do Blink 182 porque a gente tem a nossa musiquinha. E um dos meus pacientes perguntou: "Como você sabe o que é Blink 182?" E eu falei: "Olha, meu tio grava CDs pra mim desde que eu tinha 8 anos, tipo Blink 182." Então eu gosto dele. Ele parece ser um cara legal. Ele curte MMA. Ele vai a muitas lutas do UFC e tal também. Então ele tá sempre meio que por aí. Até no rap ele faz parcerias e participa de várias coisas com esse pessoal. Não tem muitos caras assim, tipo, ele faz parte de toda a cena punk, da cena hardcore. E ele até já fez coisas com todo mundo. Jay-Z, quem você imaginar. Acho que agora ele é produtor, porque ele fez tudo do MGK. Ele acabou de fazer o álbum inteiro dele. Ele apareceu naquele documentário. Tem um monte de gente legal naquele documentário. A gente vai ter que assistir isso, é. Ele é legal, as tatuagens dele são insanas. Ele vai com tudo. O pai dele pega no pé dele por causa das tatuagens. E o pai dele, não vou te contar sobre isso. Você tem que assistir primeiro, porque é uma daquelas coisas, tipo, ele nunca se deu bem com o pai, a mãe dele morreu. E não, você tem que assistir. E o pai dele eventualmente sai e eles fazem tatuagens iguais com um pequeno parça maneiro. Eles se chamam de parça. Não, foi bom. Foi tipo uma daquelas coisas em que se fala muito sobre superar traumas e deixar pra trás as coisas que te controlam. Mas é isso. Nós vamos falar sobre a vida em cidade pequena. Vida em cidade pequena. E eu vou tentar convencer você, mesmo já fazendo isso há 24 anos.
Mas primeiro eu quero, sabe, a gente nunca falou sobre essa mesa. E eu não sei se a gente. Talvez a gente precise fazer um vídeo mais curto ou algo assim sobre algumas das coisas daqui. Eu nunca, ainda não mostrei isso em nenhum vídeo, mas essa mesa era da barbearia do seu tataravô, supostamente. E tem essas marcas de queimado. Eu imagino que sejam queimaduras de cigarro, coisas assim. Mas o fato da gente ter essa mesa é muito legal. A gente nunca falou sobre isso no primeiro vídeo. Isso é muito legal. Mas quantos anos você tinha quando a gente se mudou de Queen Creek para Snowflake? Acho que eu tinha 13 ou 14 anos. Você era mais novo do que isso. Você tinha 13 anos quando nos mudamos para cá. Quando nos mudamos de Snowflake. Eu tinha 12, 11 anos. Não, você tinha uns 5 ou 6 anos. Quando nos mudamos para Snowflake. Quando nos mudamos para Snowflake, eu tinha 5 anos. Eu fiquei tipo, espera, de Queen Creek para Snowflake e depois para Queen Creek eu tinha 12. Quando nos mudamos para Snowflake, eu tinha 5 anos. Então, me conta o que você lembra de Snowflake. Você tem muitas boas lembranças de lá. Eu tenho muitas boas lembranças. Eu amava morar em Snowflake. Foi divertido. Nós nos mudamos logo antes de eu começar o jardim de infância. Então eu estudei o tempo todo em Snowflake. E numa cidade pequena, isso era muito divertido. Eu conhecia todo mundo nas minhas turmas e nos divertíamos muito. Tínhamos muitos bons amigos. Morávamos em um bairro pequeno e divertido, onde éramos muito sociáveis. Muito mesmo. Todo mundo andava de bicicleta, todo mundo se reunia, a gente saía muito com os amigos e ficava sentado na frente da casa deles, fazendo coisas de família, sabe? Churrasco e tal. Éramos muito próximos daquela pequena comunidade ali. E aí você devia ter uns 11 ou 12 anos quando nos mudamos de volta para Queen Creek. Eu tinha 11 anos. Foi logo antes de eu fazer 12. E aí moramos em Queen Creek por 1 ano e meio antes de nos mudarmos para cá, certo? Então você já está aqui há 10, 11 anos, nessa comunidade faz 11 anos. E isso só por causa do meu marido e de você. Eu já teria voltado para Arizona. Você acha? Sim, esse é o lugar onde eu vivi por mais tempo. E eu fico me dizendo, tipo, não sei. É estranho estar tanto tempo num lugar só. Eu sinto que preciso. Você sente que precisa ir para algum lugar. É. Certo. Então me diga os prós e contras, pelo menos do que você lembra, da perspectiva que você tem. Então, Snowflake provavelmente é... O que você acha? Acho que é do mesmo tamanho, 5 mil a 10 mil. Você acha que provavelmente não cresceu muito? Não. Sim. O condado de Navarro costumava ser, não sei se ainda é, mas costumava ser o condado mais pobre do Arizona, porque abrange grande parte da reserva indígena e coisas assim. Mas me conte o que você lembra, os prós e contras. Me fale sobre isso. De Snowflake? De cidade pequena versus cidade grande. Eu sinto que vivi os dois. Nós moramos na cidade. Eu não lembro muito daquela época quando eu era pequena. E depois em Snowflake. Nós moramos em Queen Creek em 19... Nós nos mudamos para Queen Creek em... acho que foi em 99. E não tinha nada. Era uma cidade pequena mesmo naquela época. Mas continue. É. Eu realmente acho que tem muita coisa na minha lista. Eu ficava pensando nas desvantagens, mas na verdade tem muitas vantagens em morar numa cidade pequena. E eu vejo isso pelo lado da família. Só tive boas experiências em Snowflake. E eu amei morar aqui, mas eu gosto um pouco mais da vida na cidade. Gosto de estar a 5 minutos de comprar um café gelado, ir ao supermercado e coisas assim. E uma das coisas difíceis sobre sair da cidade e vir para Idaho foi que eu não cresci aqui. Sabe, em Snowflake foi tranquilo. Eu já tinha começado a escola lá, mas em Preston foi realmente difícil, porque todo mundo já tinha seus grupos de amigos e suas coisas. E você era calouro quando estava na 8ª série? Eu estava na 8ª série. Então foi logo antes do ensino médio. E foi realmente difícil. Eu era aluna nova, provavelmente só consigo lembrar de mais uma outra pessoa que se mudou pra cá. E isso foi tipo 3 anos depois. Mas quando a gente se mudou pra Queen Creek, não tinha nenhuma criança fácil ali. Porque todo mundo está indo e vindo o tempo todo. A comunidade lá embaixo, né? Eu olhei a população hoje e estava tipo 89 mil, o que eu acho que não era tão grande quando a gente morava lá. Acho que era provavelmente Em Queen Creek. Então isso não inclui Santan Valley. Não é, tem muito mais gente. do que isso. Isso é só aquele pedacinho. Mas mesmo nas escolas, quero dizer, tinham 3 escolas de ensino fundamental diferentes que você podia ir, 4 escolas dos anos finais do fundamental diferentes, sei lá. Então era Em Snowflake só tinha uma. em Preston ou em Idaho, só tem uma. Então, todos esses jovens crescem juntos e vão para as mesmas escolas desde o jardim de infância até se formarem. E eu lembro que fiquei animada para me mudar para cá, porque sempre quis ser uma cowgirl, morar numa cidade pequena, ter um cavalo, sabe? Todas essas coisas. Mas foi muito difícil estar na escola e ter que passar por essa mudança. E
Ahn, Você falou um pouco sobre isso da última vez, mas ir à loja e ver pessoas que você conhece é divertido. Mas deixa de ser divertido quando você encontra pessoas que você realmente não quer ver, sabe? Ou Em cidades pequenas, muitas pessoas podem acabar se metendo um pouco na sua vida. muito mesmo. Então, é assim, as fofocas são uma loucura. Eu não gosto disso. Eu não gosto do. Eu só não gosto disso em cidades pequenas. Eu sinto que elas não gostam muito de mudanças ou crescimento. E às vezes eu vejo isso aqui. Com pessoas postando no Facebook que estão chateadas porque, sabe, esse prédio vai ser assumido por fulano de tal e eles compraram e mudaram as coisas. É mudanças em geral. A gente sentiu um pouco de resistência quando começamos a fazer nosso trabalho aqui. As pessoas com certeza não estavam muito animadas com o que a gente estava fazendo aqui. Muitas pessoas, a gente conversou com vários amigos e eles geralmente têm uma visão negativa sobre isso. Já eu gosto de crescimento e vejo esses restaurantes que já fecharam 4 vezes e precisam de alguém para comprar e melhorar o lugar. E esses bairros, sabe, como meu marido trabalha na construção civil, isso dá emprego para ele. E tinham muitas postagens no Facebook de pessoas chateadas com novos loteamentos sendo construídos. Então, eu gosto de crescimento, eu gosto de pessoas, eu gosto. Sim, eu gosto de poder ir para a minha própria casa, sabe? Mas eu não faço compras nas lojas em Preston, sabe? Eu literalmente dirijo 20 minutos e vou até a próxima loja só para não ter que ver pessoas. Eu sei. Acho que com o tempo isso talvez mude e você vai chegar a um ponto em que, tipo, eu sinto que existem ciclos e acho que depende do que está acontecendo na sua vida. E eu concordo com essa coisa de cidade pequena. Eu sinto que Snowflake tinha mais ou menos umas 5.000 pessoas, mas se você considerar o resto do condado, provavelmente passava um pouco de 10.000. A gente tá mais ou menos na mesma situação. Aqui são tipo 15.000 pessoas. Mas a gente tá bem do lado da cidade grande, bem aqui onde estamos. Na verdade, está virando uma cidade só, enorme e comprida. E quando a mamãe e eu começamos a pensar em mudar, por um momento pensamos em Montpellier ali, só porque teria sido muito legal andar pela mesma cidade onde meu pai, meu avô, meu bisavô, meu tataravô andaram, né? Mas era um pouco pequena demais. E muitos primos por lá. E às vezes a mentalidade fechada, de novo, falamos muito sobre ter mente fechada da última vez. A mentalidade fechada das pessoas que nunca saíram daqui. Elas estiveram aqui a vida inteira. É difícil ver mudança, né? E demorou um tempo para eu aceitar isso, especialmente com o que estávamos fazendo aqui em cima. No começo, eu meio que pensava, bem, você deveria ter comprado o terreno. Sabe, se você não gosta do que está acontecendo aqui em cima, deveria ter comprado o terreno. Mas aí, em algum momento, percebi que eu só precisava desacelerar um pouco e levar em consideração que o que vinha acontecendo aqui na nossa propriedade já acontecia há literalmente 100 anos. E só porque eu tenho uma vontade maluca de fazer algo diferente, isso não quer dizer que, e com o tempo, pessoas que talvez não concordassem com o que eu estava fazendo acabaram se tornando minhas amigas. É, isso mesmo. E com o tempo, é isso que acontece. As pessoas percebem que você vai ficar. Uma das primeiras coisas que aconteceu comigo quando nos mudamos para Snowflake. Certo, basicamente vendemos o número de telefone e a clientela que tínhamos com nossa empresa de encanamento. Eu vendi para um amigo meu, lá em Queen Creek. E nós tínhamos um acordo de que eu não voltaria lá para trabalhar. Então, eu tive que fazer nossa empresa de encanamento funcionar lá nas Montanhas Brancas do Arizona. E uma das primeiras coisas que aconteceu foi que, numa cidade pequena, todo mundo aparece quando chega uma família jovem, com duas meninas bonitinhas. Você lembra quantos garotos apareceram para ajudar a gente a descarregar o nosso U-Haul no dia que chegamos aqui? É, tenho certeza que foi por minha causa. Ou foi porque tínhamos duas adolescentes bonitinhas, né? Tipo, o bairro inteiro apareceu. Acho que nem precisei levantar uma caixa sequer. Tô te falando, foi uma loucura. E aí o desfile passou bem naquele dia, e a gente morava bem na rua do desfile ali. Quando a gente chegou em Snowflake, uma das primeiras coisas que aconteceu foi que uma das primas da mamãe veio até a gente e ela não estava tentando ser rude. Somos amigos dela e ela é uma pessoa legal, mas ela literalmente olhou pra gente e disse: "Espero que vocês consigam ficar." Tipo, ela já tinha visto tanta gente indo e vindo naquela comunidade pequena. E o irônico é que, uns 3 anos depois, ela se mudou. E a gente ficou lá por, acho que, 7 anos. Em Snowflake moram muitos dos meus amigos, inclusive algumas das pessoas mais próximas de mim, né? Mas nunca pareceu permanente. Não sei por quê. Não sei se é porque eu tinha essa coisa com Idaho. A gente, na verdade, tinha um acre da fazenda do bisavô da minha mãe.
E não importava o quanto a gente tentasse fazer dar certo, nunca parecia certo. E a mãe da mamãe disse várias vezes que ela poderia ter ficado lá e feito dar certo. Mas enfim, então a gente voltou para Queen Creek por 1 ano e meio. Depois nos mudamos para Preston. E acho que a única coisa que eu realmente não levei em consideração, especialmente para você e para Sage, é que vocês já tinham idade suficiente para que isso fosse difícil. Tipo, era difícil deixar relacionamentos, amizades para trás e ter que recomeçar. E eu acho que algumas pessoas, e até o Rhett, acho que foi mais difícil, provavelmente mais difícil pro Rhett do que eu estava disposto a perceber, sabe? A dar atenção. Eu só estava tão cansado do Arizona. E eu acho que depois que meu pai morreu, eu só estava tentando começar de novo comigo mesmo, com a vida. E se eu tenho algum arrependimento, é em relação a isso. Em relação a? Vocês sabem, arrastando vocês por todo o país. 18. Essa é a 18ª mudança que tivemos aqui. Mas o que Snowflake me ensinou foi o valor de uma cidade pequena. Certo. Uma das nossas boas amigas de Snowflake, não vou dizer o nome dela porque acho que ela passou por muita coisa nos últimos anos, mas ela disse que a parte mais difícil de viver em uma cidade pequena é que não existe anonimato. Você não pode se esconder de nada. Se você for para a cidade grande, tem tanta gente. Quando você está em uma comunidade menor, os indivíduos são mais valiosos, certo? As pessoas são mais importantes. As pessoas, você sabe, são necessárias. Nós vimos algumas coisas bem traumáticas acontecerem lá em Snowflake. Tivemos uma amiga que perdeu um bebê, e vimos a Sage passando pela situação dela, né? E todo mundo meio que se une e apoia, sabe? Você nem imagina o apoio que as pessoas dão. E a partir disso, até mesmo aqui na nossa comunidade, vimos a mesma coisa. Sempre tem situações em que você simplesmente pensa, sabe, seria diferente em uma cidade grande, certo? As pessoas simplesmente, cada um cuida da própria vida e segue em frente. Mas em uma cidade pequena, o que eu aprendi vivendo em uma comunidade pequena é que isso exige que você interaja com pessoas que, talvez, se morasse em uma cidade grande, talvez não interagisse. E isso quase que te obriga a aprender a ser uma pessoa melhor. Se você é um canalha, se a sua palavra não vale nada, se você é um mentiroso e um ladrão, é difícil se safar disso em uma cidade pequena porque, eventualmente, todo mundo fica sabendo, né? Então, ou você meio que precisa evoluir para ser uma pessoa decente. Não tô dizendo que a gente não tem nossos. Nós não, sabe, nós temos nossa cota de pessoas imperfeitas. Mas eu sinto que a cidade pequena, sabe, 2022, 2023. Acho que foi em 2023, por aí. Teve uma quantidade gigantesca de pessoas que saíram das cidades para cidades pequenas, por causa de todo o caos do que estava acontecendo, certo? Algo como 1 milhão de pessoas deixou a cidade para ir para áreas rurais. Vou ler algumas dessas coisas para você. Acho que passei isso pelo Perplexity, pensando que um dia vamos ter o Perplexity como patrocinador. Você sabe o que é o Perplexity? Não é aquela IA? Eu não traio o chat. Você não trai o chat. Eu não traio. Eu ouvi falar sobre isso. Eu não curto o chat, eu curto o Perplexity. A gente vai conseguir um patrocínio da Perplexity. Beleza, espera. Sim, eu topo o Perplexity, digo. Tô brincando. Eles patrocinam todos os grandes podcasts. A gente não é grande o suficiente pra isso. Beleza, então, desde 2020, cerca de 1 milhão de pessoas. E eles não vão te contar, sabe? Quando você tenta reunir os números sobre isso, eles não querem que você saiba quais são os números reais do censo. Mas eu arriscaria dizer que esse número é bem maior do que isso. Mas algo em torno de 1 milhão de pessoas deixou a cidade para um ambiente mais rural, porque não se sentiam seguras na cidade. Então, morar na cidade, chances mais altas, muito mais altas, de diferentes tipos de câncer morando na cidade. Seja câncer de pulmão, seja porque você está respirando muito mais poluição do ar normalmente na cidade. Se você mora mais perto de rodovias, como a porcentagem de pessoas que desenvolvem cânceres associados ao amianto dos freios dos carros. Se você mora perto de campos de golfe, mesma coisa, taxas de câncer mais altas. A água, quantidade de cloro, maior quantidade de cloro na cidade. Quanto mais concentradas as pessoas estão, normalmente mais altos são os níveis de cloro, e o cloro está relacionado a isso. É um mal necessário. Ok, então o que você acha de todas as coisas que eles borrifam nos campos? Porque tem um avião que voa sobre os campos ao redor da nossa casa e borrifa algum tipo de herbicida. Herbicida. Eu odeio isso. Eu odeio mesmo. Não sei quanto tempo mais vai levar para esses fazendeiros perceberem que a Bayer e a Monsanto não estão fazendo nada de bom para ninguém.
A gente mora a 45 minutos da mina de fosfato de fósforo da Bayer, onde o ingrediente ativo do Roundup é produzido. É isso mesmo. Se você olhar a porcentagem de pessoas que têm câncer, sempre está ligada ao Roundup e ao 2,4-D. Você sabe, existem programas do condado. Aqui no nosso pequeno condado, eles têm um pulverizador que provavelmente custa uns $250.000, vindo de uma verba federal que exige que eles usem esses produtos. Bayer, Monsanto, essas empresas, elas fazem lobby para garantir que seus produtos sejam usados e que as pessoas tenham câncer. Eu odeio eles. Eu odeio o Roundup. Eu odeio o 2,4-D. Eles também têm aquele caminhão que anda por aí e pulveriza. É para mosquitos. Mosquitos. E toda vez que eu, sabe, tem essas coisas na cidade, mas eu também sinto que tem coisas aqui também. Porque fazer as pessoas mudarem a mentalidade quando elas fazem as coisas do mesmo jeito há tanto tempo. A gente vai fazer um episódio especificamente sobre ursos um desses dias. E talvez a gente chame alguém para participar com a gente nesse. Porque eu entendo. Eu entendo. Existem subsídios, vou dizer isso. Existem subsídios que a gente pode solicitar. Nós somos uma fazenda registrada. Existem subsídios que a gente pode solicitar por causa da densidade e do mato alto da nossa propriedade. A gente pode até conseguir assistência federal para desbastar essas árvores. Mas a principal coisa que eles querem que a gente use é um herbicida. E eu não quero fazer isso. Então eu não tenho interesse nisso. Deixa eu continuar lendo essas coisas. Vai em frente. Menos poluição do ar em cidades pequenas. Geralmente tem menos trânsito, menos poluição industrial e congestionamento, o que significa ar mais limpo e, normalmente, mais atividade física. Uma das coisas que eu adoro na nossa pequena comunidade é que temos todos esses lagos ao nosso redor. Então, pescar, acampar, simplesmente ir ao lago, pegar os lagostins, seja o que for, é tudo de fácil acesso. Existem lugares onde é fácil estar ao ar livre. E essa é uma daquelas comunidades onde é divertido estar ao ar livre, seja descendo o rio de boia ou algo assim. Nós, eu e a mamãe, costumávamos descer o rio de boia, lá e... Você sabe, o rio Salt. Mas agora esse rio é assustador. É perigoso. Acho que geralmente alguém morre nesse rio, tipo, uma vez por semana. Não. Nós já vimos algumas coisas horríveis nesse rio, mas costumava ser um dos nossos lugares favoritos. A gente acampava lá. Eu e meus amigos íamos acampar no Rio Salgado, encostávamos as caminhonetes na beira. Hoje em dia não dá mais para fazer nada disso. Menos barulho e estresse, menos multidões e trânsito, e a ausência daquela atividade urbana constante podem reduzir a estimulação diária e tornar mais fácil relaxar. Mais acesso à natureza. De novo, já falamos sobre isso. Conexões sociais mais fortes em cidades pequenas. Comunidades pequenas podem facilitar conhecer seus vizinhos, participar de atividades locais e desenvolver um senso de pertencimento. A conexão social é importante tanto para a saúde mental quanto para a saúde física. Ritmo de vida mais lento. Ainda me pergunto se nossa vida aqui é realmente mais lenta do que seria em outro lugar. O que eu sei é que, normalmente, na maioria das comunidades menores, o custo de vida é mais baixo. As casas geralmente são mais baratas, pelo menos costumavam ser. Acho que ainda continuam sendo, se você comparar onde estamos com, 40 minutos ao sul, 30 minutos ao sul, ainda somos 15% mais baratos. Talvez 20% mais baratos. O que, eu aprendi há muito tempo que... morando lá em Queen Creek, temos muita família lá, muitos amigos lá. Passei 37 anos na região metropolitana de Phoenix, trabalhando como encanador. Eu dirigia de um lado para o outro naquele vale. Não sei quantas vezes com um livro de mapas, não com GPS. Eu conheci aquele vale como a palma da minha mão. Milhões de milhas, literalmente milhões de milhas eu rodei com aqueles caminhões naquela época. E, eu vi o preço das casas subir. Nós compramos aquela casa em Gilbert por $175 mil. $175 mil. Eu senti que pagamos caro demais. Era em um terreno de 1 acre em Gilbert. E 2 anos e meio depois, ela foi avaliada em $700 mil. $700 mil. Agora, provavelmente, é uma casa de 1.200.000, 1.300.000, eu acho. Então, do meu ponto de vista, o que acontece quando você está em uma cidade grande é que custa mais para viver. As coisas são mais caras. Você precisa gastar mais tempo ganhando dinheiro. E talvez haja mais oportunidades, mas eu acho que você está perdendo. No final das contas, você está perdendo tempo. O que eu percebia que estava acontecendo na minha vida era que eu ia gastar, independentemente de termos uma grande e bem-sucedida empresa de encanamento. Eu ainda ia gastar mais tempo correndo atrás de dinheiro. E aí, era como se você vivesse para os finais de semana e fosse para as montanhas. Todo mundo nos feriados prolongados, eles vão para Shoalo, Pine Top e Lakeside, e acampam lá na RIM, certo? Então eu só queria ir morar lá em cima, e queria fazer parte disso o máximo possível. E assim, moramos lá em Snowflake por 7 anos, e aquela cidade pequena me ensinou o valor dos relacionamentos.
Morar naquela comunidade me mostrou tantas coisas. Sabe, uma das histórias engraçadas que já contei antes foi quando o Rat tinha uns 5 anos. Acho que a gente já tinha se mudado para aquela última casa. Na verdade, o Rat já devia ser mais velho do que isso. De qualquer forma, em algum momento, o Rat tinha uns 5 ou 6 anos. Eu não lembro em qual casa a gente estava. A gente se mudou para umas 7 casas diferentes, tudo em um raio de 3 quarteirões naquela época, porque o mercado estava caindo tão rápido que literalmente uma casa estava sendo executada. A gente estava alugando uma casa que acabou voltando para o banco. E a gente já sabia disso quando entrou na casa. Mas o Rat pega a bicicleta dele e pedala, sei lá, uns 3 quarteirões até o 7-Eleven e compra o refrigerante. E a Jean vê ele. E a Jean me liga no celular e diz: seu filho de 6 ou 7 anos deveria estar aqui, no 7-Eleven, comprando Mountain Dew de 44 onças de bicicleta. E eu ainda consigo me lembrar do Rat segurando aquele refrigerante de 44 onças e bebendo aquele Mountain Dew como se a vida dele dependesse disso, tentando voltar para casa antes de ser pego. Ele sabe que vai se meter em encrenca, mas tem outras pessoas de olho nos seus filhos. A mesma coisa acontece nessa comunidade. Kelly Reed, vocês sabem que não somos só nós que estamos prestando atenção. Às vezes fica chato quando parece que estão dedurando vocês ou algo assim. Mas existe esse senso de comunidade, sabe? É a comunidade toda. É como as pessoas dizem, é preciso uma comunidade inteira para criar os filhos. Deixa eu terminar de ler isso, e depois quero que você me convença. Mais oportunidades para viver ao ar livre. Eu vi um estudo outro dia que mostrava que, para cada 3 dias que você passa ininterruptamente ao ar livre, então você se livra do seu celular, deixa ele de lado e passa 3 dias e 3 noites dormindo sob as estrelas, numa barraca, seja lá como for. Isso fortalece o seu sistema imunológico. Tipo, reverte o envelhecimento que está acontecendo e fortalece esse seu sistema imunológico de uma forma muito significativa. Então, sabe, eu não sei se alguém já me disse isso, mas eu sempre senti que, sempre que eu estava na floresta, sempre que eu estava, sabe, minha mãe, eu nunca gostei de acampar. Nós não levamos vocês para acampar com tanta frequência. Eu não sei por quê, porque eu não gostava de estacionar em uma vaga designada para acampamento. E, sabe, chamar isso de acampar. Eu queria levar vocês para o meio do nada, o que a gente só fez algumas vezes, eu acho. Mas, para mim, acampar em um lugar designado, ter um trailer de acampamento, eu acho, não era tão satisfatório quanto simplesmente acampar de forma rústica e ir bem pro fundo da floresta. Mas Olha, eu sou do tipo que gosta de acampar com conforto. Eu não gosto de. você quer todo. Eu quero um chuveiro. Depois? Eu não quero. Então talvez a gente tenha que chegar a um meio termo. Talvez eu tenha que comprar um trailer de acampamento agora que eu tenho um. Eu venho te dizendo, a gente vai acampar. E agora estamos chegando naquela idade em que queremos acampar com a nossa família. E você não quer. Um trailer de acampamento. Tem uns lugares legais da nossa região. Tem muitos lugares a poucas horas daqui. Seria divertido. Sabe, eu vi o Stuart e a família dele fazendo isso. Eram o quê? 4 ou 5 deles que engataram seus trailers de acampamento e dirigiram do sul do Arizona até Yellowstone. E eles passaram tipo uma semana e meia ou 2 semanas fazendo isso. E eles ficaram todos juntos, acho que eram 4 veículos viajando juntos, e tem algo nisso que é meio legal. Seria legal fazer algo assim. Potencialmente, dormir melhor em cidades pequenas. Ambientes mais tranquilos e menos atividade noturna podem facilitar muito para algumas pessoas. De novo, isso foi o que Perplexity disse. Eu vou dizer que discordo, porque os coiotes ficaram me acordando a noite toda. Coiotes? Eles te embalam para dormir. Do que você está falando? Não, meus cachorros ficaram enlouquecidos ontem à noite. Aqui também foi assim, porque Willie e Ruby ficaram lá fora latindo a noite toda. Mas é. Mantenha a alimentação e o estilo de vida. Moradores de áreas rurais e pequenas cidades às vezes têm mais acesso a hortas, feiras de produtores, caça, pesca e alimentos produzidos localmente. Agora, vamos falar mais sobre isso na próxima semana, com o tema da semana que vem. Mas essa é a minha proposta para você, certo? Agora é a sua vez de me responder. Bem, eu concordo com essas coisas. Eu concordo com a comunidade e com os alimentos cultivados localmente. Sabe, nós fomos à feira e ao rodeio que aconteceram no último fim de semana. Foi muito fofo, bem típico de cidade pequena. Eles são muito patriotas e eu adoro isso. Mas também eu acho, não sei se é porque estou ficando mais velha ou por ver aqueles animais e pessoas se machucando, eu não gostei muito disso. Fiquei meio triste por eles. Eu pensei, eu não quero assistir a isso. E as crianças, quer dizer, tinha um monte de criancinhas correndo atrás de vacas enormes, e eu não gostei muito disso. Mas sabe, eles são muito patriotas, e eu adoro isso. E sim, eu tive uma experiência diferente aqui. Eu amei morar aqui. Eu adoro morar aqui.
Sabe, eu sempre falo sobre voltar para o Arizona, mas ainda estou aqui. Então, obviamente, eu gosto um pouco daqui. Mas tem certas coisas, sabe, eu penso nas escolas. Eu não acho que cidades pequenas geralmente tenham a melhor educação. E quando penso nos meus filhos, penso em Queen Creek. Muita coisa que eu aprendi, sabe, os professores e há muita diversidade cultural. Eu me lembro de ter professores de diferentes religiões e origens e de aprender tanto com eles. E aí você vem para as escolas daqui e é muito uma religião só, uma cor só, às vezes, sabe? Então eu penso que gostaria que meus filhos fossem expostos a algumas dessas coisas que eu realmente sinto que não tivemos aqui. E alguns dos professores estão aqui há 50 anos. Sabe, todo ano na escola era assim. Eu ensinei o pai de fulano, o pai de ciclano, e eu sempre fico tipo, bem, sabe, mas De novo, eu me pergunto se vai chegar o momento em que você vai valorizar isso mais do que valoriza agora. Concordo com você. Escolas de cidades pequenas nem sempre têm, se você começar a olhar, isso foi uma das coisas que a mãe e eu começamos a fazer. A gente começou a pesquisar, sabe? Sempre que tínhamos essas ideias de mudar para uma cidade pequena, a primeira coisa que eu fazia era pesquisar a taxa de criminalidade da cidade. E, sabe, havia vários lugares, tipo em Kentucky e algumas daquelas comunidades rurais de Kentucky, onde a terra era barata. Era uma cidade pequena, mas eles tinham problemas de criminalidade bem significativos. E claramente havia problemas com drogas. E também era evidente que não havia economia, pelo menos no que diz respeito a empregos. Então, você tem que equilibrar o lado bom e o ruim. Outra coisa é a questão da escola, as coisas relacionadas à escola. Você começa a pesquisar, sabe, onde as escolas estão em relação ao ranking no estado. Eu concordo com você. Elas geralmente ficam mais próximas das cidades maiores. Provavelmente vão se sair um pouco melhor, vão ter mais acesso a, to faculdades, ou seja lá o que for. Mas eu penso assim, vocês estudaram em escola pública, porque eu também estudei em escola pública. Tanto o meu pai quanto a mãe da minha mãe são professores de escola pública. Mas a maior parte do aprendizado, na minha opinião, não vai acontecer nas escolas públicas. Quero dizer, você vai aprender matemática? Sim, você vai aprender, espero, a ler e escrever. Você vai aprender o básico lá. E para mim eu não tinha muita expectativa, acho que não esperava muito além disso, porque estava claro que mesmo, a menos que você fosse para uma escola Montessori ou algo assim, você não ia muito além disso no sistema de escolas públicas. E a verdade é que tem uma parte de mim que pensa, bom, sabe, eu não fui para a faculdade. Eu fiz meio semestre ou meio ano. Eu fiz funilaria em uma escola técnica porque queria aprender a pintar carros. Isso é a única coisa, além de ter terminado o ensino médio, que eu mal consegui terminar porque eu não tinha nenhum interesse no que era ensinado, era uma escola de nível 5A. Com 3.500 alunos, ou algo assim. Então, para mim, eu acho que muito disso se resume ao que você espera. Eu não tenho a expectativa de que outra pessoa vai ensinar muito mais do que isso para os meus filhos, acho, quando se trata do básico. Quando se trata de pensar criticamente sobre certas coisas, acho que eu e a mãe precisamos ter um papel importante em ajudar vocês. E é o que tentamos fazer, certo? Tentamos conversar e falar sobre essas coisas. Mas eu concordo completamente com você sobre as escolas de cidade pequena. Às vezes, elas podem ser assim, sim. acho que Snowflake era bem mal avaliada. Embora eu tenha tido uma boa experiência lá, eu só fui para a escola primária, mas lembro de sair de lá e ir para Queen Creek. E era como se fosse uma escola completamente diferente. Eu tinha tantas atividades extracurriculares. A gente fazia aula de arte, de violão e todas essas coisas. Elas geralmente têm orçamentos maiores. Sim, e eu adoro isso. Então, sim, o ensino fundamental 2. Eu só acho importante dar essa oportunidade para os meus filhos. Você falou sobre matemática, mas eu acho que tem outras coisas importantes. Não é que eu não concorde com o ensino domiciliar, mas eu frequentemente me pergunto se as crianças estão realmente aprendendo tudo o que precisam aprender, porque os pais acabam escolhendo o que vão ensinar para os filhos. E eu não estou dizendo que o ensino domiciliar é ruim de forma alguma. Mas eu realmente acho que a escola só é tão eficaz quanto a pessoa que está ensinando. E eu acho que deveria haver talvez um pouco mais de controle sobre os currículos. Mas a maioria dos padrões estaduais, quando se trata de ensino domiciliar, é bem baixa. Sim, e eu acho que isso é meio difícil para mim, quando vejo algumas pessoas que fazem ensino domiciliar. E eu fico pensando, bom, será que
Eles estão aprendendo tudo. Eu acho importante que as crianças aprendam a história de tudo o que aconteceu aqui, matemática e ciências. E se quiserem ir para a faculdade, legal, vão para a faculdade. Mas se elas não têm essas oportunidades aqui, então meio que, sabe, Preston, Idaho, nossa escola não tinha, mesmo nesses últimos anos, agora que a Kelly está estudando lá, eles têm mais coisas do que quando eu estudei lá. Sim, então eu posso ver que está crescendo. E eu sei que, com o tempo, Eles têm um orçamento maior do que provavelmente já tiveram, porque mais pessoas se mudaram para a comunidade nos últimos 6 anos. Mas vamos falar sobre isso por um segundo. Vamos falar sobre o lado oeste. sim, Ok, aquela escola, uma escola bem pequena. Sim, aquela escola forma alguns pensadores. Sim, aquela escola forma jovens que já têm créditos universitários. Sim. E então, mas eles também têm, eu acho, um fundo patrimonial bem grande que foi deixado para eles há muitos anos, se eu entendi direito. Então eles têm recursos que talvez algumas das escolas públicas daqui não tenham. Mas sim, eu concordo completamente com você. Mas também eu tentei jogar basquete no meu segundo ano. E eu simplesmente não era bom. Eu simplesmente não tinha disciplina. Talvez eu pudesse ter sido bom o suficiente se estivesse disposto a me esforçar, mas eu simplesmente não estava. Eu estava mais interessado em carros, garotas e outras coisas. Se eu estivesse em uma cidade pequena, eu teria tido mais oportunidades. Na verdade, eu tentei jogar na Queen Creek High School. O amigo do meu irmão mais velho era treinador lá. Sim, ele era treinador do time júnior, lá na Queen Creek High. E isso foi na época em que Queen Creek era uma escola tipo 1A ou 2A. Eu fui pra lá e joguei um semestre, fiquei lá por um semestre e pensei, isso aqui é pequeno demais. Era simplesmente pequeno demais pra mim. Vendo o Reed e o Cali agora participando dos esportes nessa comunidade, eu consigo ver as oportunidades que eles estão tendo aqui. Eu não sei se eles teriam essas oportunidades em outro lugar. Talvez o Reed, porque você sabe, ele é tão determinado a ser o melhor que pode, mas seria mais difícil. Quando você está em uma comunidade menor e simplesmente tem menos pessoas, as pessoas acabam sendo mais valorizadas. É disso que se trata. Quanto menos pessoas existem, mais elas precisam umas das outras nessas comunidades menores. Mas eu concordo. eu sinceramente acho que o Reed se beneficiaria em uma escola maior. Acho que ele é bom o suficiente que, às vezes, quando você é tão bom assim, sabe? As faculdades e coisas assim, às vezes ignoram as cidades pequenas, sabe? Os atletas vêm das escolas grandes, eles querem os melhores treinadores. As crianças que saem dessas escolas aqui no Vale do Cachê, Os times de clube, todas essas coisas. eles ficam tipo. Pra mim, eu olho pro Reed e acho que ele se beneficiaria indo pra uma escola maior ou jogando em um time melhor. Porque esportes de cidade pequena não são. Sabe, nosso time de futebol americano não ganha um jogo de homecoming há 20 anos. Ninguém liga pra futebol americano nessa cidade. Basquete. Basquete. Quantas vezes a gente ganhou o campeonato estadual nos últimos? A gente ganhou quando eu estudava lá, nós fomos. Acho que ganhamos o estadual em todos os anos, menos em um. Acho que eles ganharam 5 ou 6 dos últimos 8 anos, 7. 8. Mas de tipo, acho que somos uma escola da divisão 2A. Então, quer dizer, eu acho, pessoalmente acho que o Reed é bom o suficiente pra jogar com os. Ele pode ser. Ele pode ser, mas agora o que aconteceu com o Reed é que ele joga com esse mesmo grupo de meninos desde que tinham 5 anos de idade. E agora ele está jogando futebol americano com esses mesmos garotos. Ele se machucou bastante. Eles levaram uma surra no sábado. Quanto foi? 9-0. Isso é loucura. E essa é a primeira vez que deixei ele jogar futebol americano de contato. E ele tá se machucando um pouco e estamos tentando decidir. Eu disse pra ele que talvez seja só essa vez. Ele pode jogar essa temporada e depois vai ter que focar ou no basquete ou no beisebol. Ele é muito bom no basquete. Mas ele faz isso com os amigos dele e ele quer fazer o que os amigos estão fazendo. E eu não tive isso. Eu nunca fui tão próximo de nenhum grupo de amigos. E posso te dizer que isso tem valor. Existe valor em fazer as coisas em grupo, onde todos vocês parecem tomar decisões melhores juntos. E eu posso ver que vai ser divertido assistir tanto ele quanto Kelly. Vai ser divertido assistir os dois. Sabe, terminarem o ensino médio aqui na nossa comunidade. Essas pequenas cidades em regiões frias, por algum motivo, são incríveis. Acho que a neve faz parte disso. Elas são muito centradas no basquete. Meu pai, quero dizer, se você conversar com... Você tem aquele cara que entra no seu escritório querendo te contar como o time de basquete de Montpellier era incrível em 1958, no último ano em que meu pai esteve lá. Eles iam ganhar tudo, mas aí o Charlie se mudou. Sabe? Ele me conta isso toda vez. E aí ele diz que eles recrutaram um dos seus outros tios agora, o tio Steve. O tio Steve. Então, e ele jogou pela Universidade Estadual de Utah. Ele era bom. E o filho dele foi jogar por quem mesmo? Boise State. Eu não lembro por quem o Eric jogou. E agora o Eric é treinador na Universidade Estadual de Utah. E a filha mais velha do Eric está agora em Duke. Então tipo, é isso.
Eu acho que a minha experiência com cidade pequena e talvez com o lugar onde a gente mora em geral, é diferente porque eu não cresci aqui. E porque eu me mudei pra cá quando todo mundo já tinha, sabe, encontrado seus amigos e todos já tinham ido juntos pro jardim de infância. Então eu não tive isso. Tipo, quando eu vejo a Kali lendo, quando a gente foi naquele rodeio outro dia, a gente sentou perto da mãe e das amigas dela. E todas eram amigas da Kali também. E elas já estavam todas juntas. E é muito legal ver elas crescendo juntas, né? Mas eu acho que eu não tenho esse apego aqui. Quando a gente se mudou pra cá, naquela época, não tinha muita gente se mudando pra cá, não. Então, quando a gente veio morar na comunidade em 2015, sabe, foram bons 5 anos, 5, 6, 7 anos, e de repente todo mundo começa a se mudar pra cá, né? Tipo, e eu acho que o que aconteceu durante, sabe, de 2020 a 2025? Quando de repente você tem literalmente caminhões cheios de pessoas vindo de, sei lá, Washington, Oregon, Califórnia, de onde quer que estejam vindo. Tinha tanta gente chegando naquela época que a gente meio que foi forçado. Parecia que tinha quase mais deles do que da gente. Era mais ou menos essa a sensação. E eu, sabe, tô falando como se eu fosse, sei lá, um veterano aqui. Eu só estou aqui desde 2015, mas lembro que tinha bem menos gente se mudando para a comunidade. E vocês, assim como você disse, foram os novatos por alguns anos. Então, eu concordo com você. Eu acho que quando tem mais gente se mudando coletivamente para a comunidade, fica mais fácil para essas crianças provavelmente se assimilarem, porque de repente tem um monte de crianças novas. E a verdade é que, se você não recebe pessoas novas nas suas comunidades, eu acho que fica um pouco estagnado e um pouco unidimensional. E de repente a árvore não cria muitos galhos, né? E assim, por mais que eu também não queira ver as coisas mudarem demais, né? Quanto mais a nossa pequena comunidade cresce, mais loteamentos, como você disse, mais oportunidades o Christian tem. Mais oportunidades todos nós vamos ter. Se a comunidade está crescendo, se tem mais gente gastando dinheiro, se há mais potencial para restaurantes. Quero dizer, a nossa pequena comunidade usa e abusa dos restaurantes. Eu não sei quantos restaurantes já vieram e foram embora nesses 10, 11 anos que moramos aqui. Aquela pista de boliche já teve vários donos e faliu. Terceiro dono, ou sei lá, Parece que é alguém diferente todo ano. E tem também um restaurante, e esses são lugares na rua principal, sabe? O que é louco pra mim, porque tem uns 3 lugares que eu consigo lembrar assim. E aí vem uma pessoa que tem dinheiro, compra e reforma os lugares. E todo mundo fica muito chateado com isso. E isso é louco pra mim. Toda pessoa com quem eu conversei disse: o pessoal mais antigo. bem, alguns dos nossos jovens amigos estão dizendo que estão chateados com isso. Porque eles estão repetindo o que ouviram seus pais dizerem. Mas a gente sempre discorda, sempre dizemos, eu quero mudança, eu quero que tenha um restaurante legal na rua principal para ir, em vez de ser um prédio fechado. Sabe, quanto mais loteamentos, mais empregos, mais pessoas para apoiar esses lugares. Então, eu sou totalmente a favor do crescimento, eu sou totalmente a favor. Será que eu acho que Preston vai ter 100 mil pessoas? Sabe, não. E eu acho que algumas dessas pessoas ficam um pouco em pânico porque acham que é para lá que estamos indo. Não, não é crescimento assim. Sabe, eles estão asfaltando algumas ruas perto da nossa casa. E a gente ouviu várias pessoas reclamando disso. Elas estão reclamando que estão asfaltando as ruas. E eu fico tipo, elas dizem que vai ter mais trânsito. E eu penso, pelo menos você não vai precisar dirigir numa estrada de cascalho esburacada. Tipo, não sei, na minha perspectiva, eu sempre apoio o crescimento. E isso é uma coisa que é muito difícil aqui, porque as pessoas, especialmente os mais antigos, têm fazendeiros que fazem a mesma coisa há muito tempo. E tudo bem. Quero dizer, as pessoas ficam confortáveis, mas eu acho que é bom sair da nossa zona de conforto, aceitar coisas novas e ter a mente aberta, como falamos da última vez. Porque senão você meio que fica no mesmo lugar. E quando você se acomoda, sinto que pode perder de vista as coisas, sabe? Seus objetivos e as coisas que te fazem crescer. Mudança. Não, isso mesmo. As pessoas que nunca precisaram se levantar e ir a algum lugar para conquistar algo são sempre as que ficam apontando o dedo, certo? Bem, no meu tempo era assim. No meu tempo, a gente começava a caçar já no primeiro mata-burro. E não tinha, sabe, essas coisas. Já ouvi de tudo, mas a verdade é que essas pessoas não, sabe? Eu tive que levantar e ir atrás das coisas. Eu tive que levantar, pegar minha família e ir para algum lugar para encontrar esse lugar que a gente ama tanto, certo? Eu não nasci aqui. Eu, sabe, tenho essa conexão com Montpellier do outro lado do morro, mas não. Tem muita gente que, sabe, é fácil quando alguém faz alguma coisa e muda as coisas, mesmo que você possa reconhecer que é para melhor. Talvez você não queira, mas fica fácil simplesmente apontar o dedo. Fica fácil dizer, sabe, a verdade é que, no caso da estrada que sobe até a nossa propriedade, essa estrada nunca foi tão bem cuidada quanto tem sido desde então.
Sabe, há 10 anos. Não só eu, mas os outros proprietários de terra assumiram alguma responsabilidade, porque o condado não ia fazer nada. Costumava haver sulcos nessa estrada com quase 60 centímetros de profundidade, e você apostava se ia conseguir chegar ao topo e dar a volta. E o E, sabe, a Associação dos Pecuaristas, usava a estrada para trazer o gado deles. Essa estrada está melhor. A estrada está melhor do que nunca. Certo. Sabe, e de novo, as pessoas que estão acostumadas a ver as coisas de um certo jeito, e foi assim a vida toda delas, quando muda, sabe, eu sou igual. Eu não. Tem fazendas que eu espero que continuem sendo fazendas por aqui. Eu não quero ver algumas dessas fazendas serem divididas. Mas o que acontece quando o vovô morre e agora a fazenda vale 12 milhões de dólares, em vez de valer, sabe, centenas de milhares de dólares? Ela é valiosa demais para não ser dividida. E aí os filhos querem a parte deles, né? Então a mudança é inevitável. A mudança parece ser a única constante. Eu concordo com você. Existe o equilíbrio, sabe? As pessoas, a gente recebia e-mails o tempo todo. As pessoas perguntavam até que ponto é grande demais e até que ponto é pequeno demais. Nós morávamos em Parowan por menos de um ano. Não chegou a dar um ano. E naquela época, aquela cidade tinha cerca de 1.000 pessoas. Outro dia, passei dirigindo por aquela cidade quando levei aquele caminhão para Yuma. Bem rápido, só dei uma olhada de relance e aquela cidade provavelmente dobrou ou triplicou de tamanho. E os imóveis provavelmente valem mais do que jamais valeram. Sabe, porque provavelmente tem dinheiro vindo de Vegas para lá, já que tem uma estação de esqui no topo. Você tem a estação de esqui Brian Head, mesmo que esteja tudo pegando fogo agora. Mas tipo, tudo está mudando. E a verdade é que, se é um bom lugar para viver, a mudança provavelmente é algo que você deve esperar. Porque se for uma cidadezinha estagnada, onde nada mudou em 30 anos, talvez não seja o melhor lugar para criar seus filhos, né? Então, de qualquer forma, eu quero ler. Isso vai levar, tipo... Vou tentar ler rápido, vai levar um minutinho. Isso não é um livro. Você precisa colocar seus óculos? Obrigado por me lembrar. Se eu conseguir passar daqui, sinto uma pressão aqui. Ok, isso é de um livro que eu li pela primeira vez, acho que em 2009. E eu já falei sobre isso várias vezes. Eu nem sei se preciso dos meus óculos, mas vou ler assim mesmo. Isso é do livro Outlier, escrito por Malcolm Gladwell. É um livro muito divertido de ler. Ele fala bastante sobre o que constitui um outlier, sabe? Por exemplo, a porcentagem de pessoas que conseguem chegar lá. Conseguir. Ele fala bastante sobre hóquei, beisebol, basquete, várias coisas diferentes, como eles nascem em uma certa época, quase sempre. Tem tipo janeiro, fevereiro, março, abril. Se essas crianças nascem nessa época, há uma probabilidade maior de que elas vão chegar mais longe, porque, normalmente, elas acabam recebendo um treinamento melhor. É isso que acontece. Mas isso é sobre uma pequena cidade na Pensilvânia, chamada Roseto, Pensilvânia. E eu já te falei sobre isso antes. Mas isso realmente entra em detalhes sobre o poder de uma pequena comunidade. Mas não apenas uma pequena comunidade. Uma comunidade que está em sintonia, eu diria. Que reconhece o valor, são, eu acho, umas 2.000 pessoas. Então seria como o dobro do tamanho de Parowan, quando morávamos lá, há uns 20 anos atrás. Então, umas 2.000 pessoas. Certo. Roseto Valfortore fica a 160 quilômetros ao sul-sudeste de Roma, nas encostas dos Apeninos, na província italiana de Foggia. No estilo das vilas medievais, a cidade é organizada em torno de uma grande praça central. De frente para a praça está o Palazzo Marchese Sale, o palácio da família Seghisi, que foi uma vez a grande proprietária de terras daquela região. Um arco, em um dos lados, leva a uma igreja, a Madonna del Carmine, Nossa Senhora do Carmo. Degraus estreitos de pedra sobem pela encosta, ladeados por casas de pedra de 2 andares, agrupadas bem próximas, com telhados de telha vermelha. Por séculos, os paisanos de Roseto trabalharam. Paisanos, os homens, eu acho, de Roseto, trabalhavam em pedreiras de mármore. Pedreiras nas colinas ao redor. Ou cultivavam os campos no vale em terraços abaixo. Caminhando de 6 a 8 quilômetros montanha abaixo pela manhã e depois fazendo a longa jornada de volta, morro acima à noite. A vida era difícil. Os moradores da cidade eram quase analfabetos, extremamente pobres e sem muita esperança de melhora econômica. Até que, no final do século XIX, chegou a notícia a Roseto sobre a terra de oportunidades do outro lado do oceano. Em janeiro de 1882, um grupo de 11 rosetanos, 10 homens e um garoto, embarcou rumo a Nova York.
Eles passaram a primeira noite na América dormindo no chão de uma taverna, na Mulberry Street, na Little Italy de Manhattan. Depois, eles se aventuraram para o oeste, eventualmente encontrando empregos em pedreiras de Ardósia, a cerca de 140 quilômetros a oeste da cidade, perto da cidade de Bangor, na Pensilvânia. No ano seguinte, 15 rosetanos deixaram a Itália rumo à América, e mais 15 rosetanos deixaram a Itália rumo à América. E vários membros do grupo também acabaram em Bangor, juntando-se aos seus compatriotas na pedreira de Ardósia. Esses imigrantes, por sua vez, mandaram notícias de volta para Roseto sobre as promessas do Novo Mundo. E logo, um grupo de rosetanos após o outro fez as malas e partiu para a Pensilvânia, até que o fluxo inicial de imigrantes se transformou em uma enxurrada. Só em 1894, cerca de 1.200 rosetanos solicitaram passaportes para a América, deixando ruas inteiras de sua antiga vila abandonadas. Os rosetanos começaram a comprar terras em uma encosta rochosa ligada a Bangor por um caminho íngreme e esburacado para carroças. Eles construíram casas de pedra de 2 andares, com telhados de ardósia, agrupadas em ruas estreitas que subiam e desciam a encosta. Eles construíram uma igreja e a chamaram de Nossa Senhora do Monte Carmelo, e deram o nome de Avenida Gerboldi à rua principal onde ela ficava, em homenagem ao grande herói da unificação italiana. No começo, eles chamaram sua nova cidade. De Nova Itália. Mas logo mudaram para Roseto, o que parecia apropriado, já que quase todos eles vieram da mesma vila na Itália. Em 1896, um jovem padre dinâmico, chamado Padre Pasquale Denisco, assumiu a igreja de Nossa Senhora do Monte Carmelo. Denisco criou sociedades espirituais e organizou festivais. Ele incentivou os moradores a limpar o terreno e plantar cebolas, feijões, batatas, melões e árvores frutíferas nos longos quintais atrás de suas casas. Ele distribuiu sementes e bulbos. A cidade ganhou vida. Os rosetanos começaram a criar porcos em seus quintais e a cultivar uvas para fazer vinho caseiro. Foram construídas escolas, um parque, um convento e um cemitério. Pequenas lojas, padarias, restaurantes e bares foram abertos ao longo da Avenida Gerboldi, a rua principal. Mais de uma dúzia de fábricas surgiram, produzindo blusas para o comércio de vestuário. A vizinha Bangor era majoritariamente galesa e inglesa, e a cidade seguinte era predominantemente alemã. O que significava, dadas as relações conturbadas entre os três, ingleses, alemães e italianos. Naqueles anos, Roseto era estritamente para os rosetanos, para os italianos. Se você tivesse andado pelas ruas de Roseto, na Pensilvânia, nas primeiras décadas após 1900, teria ouvido apenas italiano. E não só italiano, mas o dialeto fogiano do sul, exatamente como era falado no Roseto italiano. Roseto, Pensilvânia, era um pequeno mundo próprio e autossuficiente, praticamente desconhecido pela sociedade ao seu redor. E provavelmente teria permanecido assim não fosse por um homem chamado Stuart Wolff. Wolff era médico. Ele estudava digestão e o estômago e dava aulas na Faculdade de Medicina da Universidade de Oklahoma. Ele passava os verões em uma fazenda na Pensilvânia, não muito longe de Roseto. Embora isso, é claro, não significasse muito, já que Roseto era tão fechada em seu próprio mundo que era impossível morar na cidade vizinha e saber muito sobre ele. Uma das vezes em que estivemos lá durante o verão, isso foi no final dos anos 1950, fui convidado para dar uma palestra na sociedade médica local, disse Wolff. Depois que a palestra terminou, um dos médicos locais me convidou para tomar uma cerveja. E enquanto tomávamos uma bebida, ele disse: "Sabe, estou exercendo a medicina há 17 anos. Recebo pacientes de todos os lugares, e raramente encontro alguém de Roseto com menos de 65 anos com doença cardíaca." Wolff ficou surpreso. Isso foi nos anos 1950, anos antes do surgimento de medicamentos para baixar o colesterol e de medidas agressivas para prevenir doenças cardíacas. Ataques cardíacos eram uma epidemia nos Estados Unidos. Eles eram a principal causa de morte entre homens com menos de 65 anos. Era impossível ser médico, dizia o senso comum, e não ver doenças cardíacas. Wolff decidiu investigar. Ele contou com o apoio de alguns estudantes e colegas de Oklahoma. Eles reuniram os certificados de óbito dos moradores da cidade, recuando o máximo possível no tempo. Eles analisaram os prontuários médicos. Eles coletaram históricos médicos e construíram genealogias familiares. Começamos a trabalhar para valer, disse Wolff. Decidimos fazer o estudo preliminar. Começamos em 1961. O prefeito disse: "Todas as minhas irmãs vão ajudar vocês." Ele disse que tinha 4 irmãs. "Vocês podem usar a sala do conselho municipal." Eu perguntei: "Onde vocês vão fazer as reuniões do conselho?" Ele disse: "Vamos apenas adiá-las por um tempo." As senhoras traziam o nosso almoço. Tínhamos pequenos estandes onde podíamos coletar sangue e fazer eletrocardiogramas. Ficamos lá por 4 semanas. Depois, conversei com as autoridades.
Eles nos cederam a escola durante o verão. Convidamos toda a população de Roseto para ser testada. Os resultados foram surpreendentes. Deixe-me parar aqui por um segundo. O que você acha que eles descobriram? Os resultados foram surpreendentes. Nenhum problema cardíaco ali. Por quê? Provavelmente porque eles cultivam toda a própria comida e são autossuficientes. E a comunidade provavelmente tem muito a ver com isso. Pessoas saudáveis. Você está pronto? Vá em frente. Os resultados foram surpreendentes. Em Roseto, praticamente ninguém com menos de 55 anos havia morrido de ataque cardíaco ou apresentava qualquer sinal de doença cardíaca. Para homens com mais de 65 anos, a taxa de mortalidade por doenças cardíacas em Roseto era aproximadamente metade da dos Estados Unidos como um todo. A taxa de mortalidade por todas as causas em Roseto, na verdade, era de 30 a 35% menor do que o esperado. Wolf trouxe um amigo dele, um sociólogo de Oklahoma chamado John Brum, para ajudá-lo. Eu contratei estudantes de medicina e pós-graduandos em sociologia como entrevistadores. E em Roseto, fomos de casa em casa e conversamos com todas as pessoas com 21 anos ou mais. Brum lembra que isso aconteceu há mais de 50 anos, mas ainda havia um tom de admiração em sua voz ao descrever o que eles descobriram. Não havia suicídio, alcoolismo, dependência de drogas e quase nenhum crime. Eles não tinham ninguém recebendo assistência social. Depois, analisamos as úlceras pépticas. Eles não encontraram, eles também não tinham nada disso. Essas pessoas morriam de velhice. É isso. Na profissão de Wolf, havia um nome para um lugar como Roseto. Um lugar que estava fora da experiência cotidiana, onde as regras normais não se aplicavam. Roseto era uma exceção. A primeira ideia de Wolf foi que os rosetanos deviam ter mantido alguns hábitos alimentares, alguma comida do velho mundo que os deixava mais saudáveis do que outros americanos. Mas ele rapidamente percebeu que isso não era verdade. Os rosetanos cozinhavam com banha de porco em vez do azeite de oliva, muito mais saudável, que usavam na Itália. A pizza na Itália tinha massa fina com sal, azeite e talvez alguns tomates, anchovas ou cebolas. A pizza na Pensilvânia era feita com massa de pão, além de linguiça, pepperoni, salame, presunto e, às vezes, ovos. Doces como biscotti e taralli costumavam ser reservados para o Natal e a Páscoa. Em Roseto, eles eram consumidos o ano todo. Quando Wolf pediu para nutricionistas analisarem os hábitos alimentares típicos dos moradores de Roseto, eles descobriram que, impressionantes, 41% das calorias vinham da gordura. Também não era uma cidade onde as pessoas acordavam ao amanhecer para fazer yoga e correr 5 milhas em ritmo acelerado. Os moradores de Roseto, na Pensilvânia, fumavam muito, e muitos enfrentavam problemas de obesidade. Se dieta e exercícios não explicavam os resultados, então e quanto à genética? Os rosetanos eram um grupo muito unido de uma região da Itália, e a próxima ideia de Wolf foi se perguntar se eles eram de uma linhagem particularmente resistente, que os protegia de doenças. Então ele procurou parentes dos rosetanos que viviam em outras partes dos Estados Unidos para ver se eles compartilhavam da mesma saúde notavelmente boa que seus primos na Pensilvânia. Eles não compartilhavam. Então ele analisou a região onde os rosetanos viviam. Seria possível que houvesse algo em viver nas colinas do leste da Pensilvânia que fosse bom para a saúde deles? As duas cidades mais próximas de Roseto eram Bangor, que ficava logo abaixo da colina, e Nazareth, a alguns quilômetros de distância. Ambas eram povoadas. Vamos ver, ambas tinham aproximadamente o mesmo tamanho de Roseto e eram povoadas pelo mesmo tipo de imigrantes europeus trabalhadores. Wolf examinou os registros médicos de ambas as cidades. Para homens com mais de 65 anos, as taxas de mortalidade por doenças cardíacas em Nazareth e Bangor eram 3 vezes maiores do que em Roseto. Outro beco sem saída. Com licença, o que Wolf começou a perceber foi que o segredo de Roseto não era a alimentação, não era o exercício, não eram os genes ou a localização. Tinha que ser o próprio Roseto. Enquanto Bruin e Wolf andavam pela cidade, eles descobriram o porquê. Eles observaram como os rosetanos visitavam uns aos outros, paravam para conversar em italiano na rua, ou cozinhavam uns para os outros em seus quintais. Eles aprenderam sobre os clãs de famílias extensas que sustentavam a estrutura social da cidade. Eles viram como muitas casas tinham 3 gerações vivendo sob o mesmo teto, e quanto respeito os avós recebiam. Eles foram à missa na Nossa Senhora do Monte Carmelo e viram o efeito unificador e calmante da igreja. Eles contaram 22 organizações cívicas diferentes em uma cidade com pouco menos de 2.000 pessoas.
Você entende que isso é 10%. 22 organizações diferentes. Organizações cívicas, pessoas cuidando uma das outras. É assim, é todo mundo cuidando de todo mundo. É isso que é. Eles perceberam o ethos igualitário particular da comunidade, que desencorajava os ricos, de ostentar seu sucesso e ajudava os outros a esconderem seus fracassos. Ao transplantar a cultura pisânica do sul da Itália para as colinas do leste da Pensilvânia, os rosetanos criaram uma poderosa e protetora estrutura social, capaz de isolá-los das pressões do mundo moderno. Os rosetanos eram saudáveis por causa de onde vieram. Por causa do mundo que eles criaram para si mesmos em sua pequena cidade nas colinas. Com licença. Eu me lembro de ir a Roseto pela primeira vez. E você via refeições familiares de 3 gerações, todas as padarias, as pessoas andando para cima e para baixo na rua, sentadas nas varandas, conversando umas com as outras. A fábrica de blusas é as fábricas de blusas, onde as mulheres trabalhavam durante o dia, enquanto os homens trabalhavam nas pedreiras de ardósia, disse Brun. Era mágico. Quando Bruno e Wolff apresentaram suas descobertas pela primeira vez à comunidade médica, você pode imaginar o tipo de ceticismo que eles enfrentaram. Eles iam a conferências onde seus colegas apresentavam longas fileiras de dados, organizados em gráficos complexos, e faziam referência a esse ou aquele tipo de gene, ou processo fisiológico. E eles mesmos estavam falando, em vez disso, sobre os mistérios, os benefícios misteriosos e mágicos de pessoas pararem para conversar umas com as outras na rua, e de 3 gerações vivendo sobre o mesmo teto. Viver uma vida longa, dizia a sabedoria convencional da época, dependia em grande parte de quem éramos. Ou seja, nossos genes. Dependia das decisões que tomávamos sobre o que escolher comer, quanto escolher se exercitar e quão eficazmente éramos tratados pelo sistema de saúde. Ninguém estava acostumado a pensar em saúde em termos de comunidade. Wolff e Brun Brun teve que convencer a comunidade médica a pensar sobre saúde e ataques cardíacos de uma maneira totalmente nova. Eles precisavam fazê-los perceber que não conseguiriam entender por que alguém era saudável. Se tudo o que eles fizessem fosse pensar em outra pessoa individualmente, se tudo o que eles fizessem fosse pensar em escolhas ou ações pessoais de forma isolada, eles precisavam olhar além do indivíduo, eles precisavam entender a cultura da qual ele ou ela fazia parte, quem eram seus amigos e familiares e de que cidade suas famílias vieram. Eles precisavam compreender a ideia de que os valores do mundo em que vivemos e das pessoas com quem nos cercamos têm um efeito profundo sobre quem somos. Uau, muito bom trabalho. Você deveria narrar para Audible. Tá bom, você deixou de me acompanhar em algum momento? Não. Você foi bem. Não, isso foi muito interessante. Eu só estava sentada ali pensando em todas as coisas que isso poderia ser, sabe? Mas provavelmente muito disso tem a ver com comunidade e família. E sim, isso é realmente interessante, mas eu realmente acredito que isso é verdade. Eu realmente acredito no valor de ter laços tão próximos, e isso é algo que você realmente não consegue em cidades grandes. Sabe, você não vai ver como são seus vizinhos, especialmente em cidades pequenas, onde muitos são fazendeiros. E sim, você faz todas essas atividades nos fins de semana. E uma das coisas sobre as quais ele depois entra em mais detalhes foram as casas em que eles moravam. Quando eles foram visitar essas casas, levaram ele até a casa da pessoa mais rica da comunidade. E depois levaram ele até a casa da pessoa mais pobre da comunidade. Você quer saber qual era a diferença entre as duas casas? O quê? Nada. E ele perguntou a ele por quê. E uma das pessoas mais pobres da comunidade era uma viúva, uma mulher cujo marido havia sido morto nessas minas de ardósia. E ele disse, por que a pessoa mais rica da comunidade mora no mesmo prédio, de 3 andares, era tipo um prédio de 3 níveis, sabe? Era quase como apartamentos. Era esse o nível de proximidade entre eles. E ele disse, por que a pessoa mais rica da comunidade não tem uma casa grande e luxuosa? E ele disse, nós não fazemos isso, nós não damos ênfase nisso. E a outra coisa que eles compararam foi a comida. Todo mundo parecia ter comida suficiente. Os pobres, ele disse, nós não damos ênfase às falhas dos mais humildes entre nós. E ao mesmo tempo nós não comparamos as coisas, simplesmente não fazemos isso.
Todo mundo se senta e toma seu vinho caseiro. E se você voltar para a Itália agora, tem um documentário na Netflix agora que se chama, acho que é Como Viver até os 100 anos. E o cara vai para 7 lugares diferentes no mundo procurando a erva mágica ou o alimento mágico, seja lá o que for. Vai para o Japão, vai para a Grécia, vai para a Itália. E o que ele descobre é que, basicamente, se você quer viver uma vida longa e saudável, tudo se resume às pessoas com quem você convive. Também tem a ver com ter um senso de propósito, ser valorizado na sua comunidade. Falou-se muito sobre isso, mas nesse cenário de Roseto, Pensilvânia, o poder de bons relacionamentos saudáveis, de não se comparar, sabe, nós vivemos em uma sociedade. Sabe, quando falamos sobre saúde mental, vamos entrar mais nisso, sobre como as redes sociais simplesmente destruíram. Prejudicaram as gerações. E eu acredito que eles são tão, até mesmo caras da minha idade. Ainda mais do que isso, sabe, entram no Facebook ou no Instagram, ou seja lá o que for, e eles simplesmente não se sentem tão bem consigo mesmos porque sentem que lhes falta alguma coisa. Porque a caminhonete deles não é tão brilhante e nova quanto a de outra pessoa, ou porque a casa deles não é tão grande e chique quanto a de alguém. Ou eu não tenho aquele relógio. Sabe, todos esses caras bobos que ficam colecionando relógios, tendo esses relógios de luxo, teve uma época na minha vida em que eu queria ter o relógio Breitling, que na época custava uns $7.000. E então eu percebi que esse era, por algum motivo, o relógio preferido dos criminosos. E aí são só coisas, sabe, dá ênfase demais em coisas. E uma das belezas de viver em cidade pequena é que eu acho que existe uma chance de escapar um pouco disso. Existe a chance de ter esses laços bem próximos. Às vezes é doloroso, especialmente quando as coisas dão errado, e isso se torna informação pública, né? E as pessoas se metem na sua vida um pouco mais rápido do que você gostaria, sabe? Mas também você meio que é forçado a simplesmente expor isso e lidar com a situação, né? Nem sempre é certo a forma como as coisas acontecem, mas eu sinto que, em uma comunidade pequena, onde todos estamos conectados, onde todos realmente precisamos uns dos outros, sabe, talvez nem todos nós nos damos bem. E pode parecer que tem algumas pessoas, sabe, falando, fofocando, só porque não tem nada melhor para fazer da vida. Mas, no fundo, acho que existem conexões muito mais profundas entre as pessoas. Assim como você disse, quando voltamos para Queen Creek, moramos lá por 18 meses. Mal conhecíamos os vizinhos de um lado da nossa casa. Porque Reed ou porque Rhett ia andar de skate com as crianças da vizinhança, e era só isso. Pessoas iam à igreja juntas, sabe? Quando tem tanta gente tentando entrar na igreja no domingo só para conseguir um lugar para sentar, ahn, você perde a perspectiva. E isso até aconteceu na nossa capelinha, porque, sabe, quando nós começamos a frequentar essa nossa capelinha, provavelmente havia metade das pessoas que vão agora. E então, em algum momento, você meio que fica calejado e começa a fazer a mesma coisa. Mas no fundo, eu me lembro de quando nós nos mudamos para cá. Por mais que eu goste de dizer para mim mesmo que as montanhas, os riachos, o verde, a primavera, as flores, os bordos e todas as coisas bonitas que eram tão diferentes do Arizona, toda vez que eu parava em algum lugar e alguém via a minha placa do Arizona, isso virava uma conversa de uns 45 minutos. E isso acontecia com tanta frequência nesses primeiros meses que eu literalmente ficava esperando as pessoas me pedirem dinheiro, pensando que essas pessoas só estavam puxando conversa comigo. E elas acabavam, tipo, num posto de gasolina. Aconteceu algumas vezes até que eu finalmente percebi que eram só pessoas conversando porque tinha alguém novo ali. Ué, você é do Arizona? Você conhece fulano de tal? Sim, sabe? E aí você percebe que são só pessoas conversando. Sabe, teve aquela vez que eu te contei, quando eu e Hatch fomos lá pra cima comprar aquela moto em Soda Springs, e a caminhonete, a bomba de combustível pifou no posto de gasolina Maverick lá em cima. E eu fiquei lá fora tentando ligar 3 vezes. Nós dirigimos até a cidade. Fui até a casa da pessoa, comprei a moto. Voltamos para o Maverick, paramos para colocar um pouco de gasolina e pegar um refrigerante ou algo assim, antes de voltarmos para cá. O caminhão quebra. Era um caminhão velho que eu usava para carregar toras e lenha, e a bomba de combustível para de funcionar. Eu tento ligar por 2 segundos, saio e me arrasto para debaixo do caminhão, deito embaixo dele. E uns 30 segundos depois, aparece um estranho deitado do meu lado, embaixo do caminhão, olhando para cima. Ele fala: "O que você acha? Bomba de combustível?" E ele fala: "São 4h45. A loja de autopeças fecha em 15 minutos."
Entra na minha van, vamos lá. E nós corremos até lá e eles não tinham a peça. E quando voltamos, recebi uma mensagem do pessoal de quem compramos a moto de trilha, perguntando se tínhamos chegado bem. E eu respondi, na verdade, não, estou aqui no Maverick esperando minha esposa. E eles disseram, por que você não volta aqui e janta com a gente? Então nós subimos na pequena XR80 do Rat, e eu e ele fomos de moto até a casa deles, e comemos torta de frango com eles, enquanto a mamãe vinha nos buscar. Eu lembro disso, na verdade. E então a mamãe rebocou a gente pra casa, mas eram tipo 6 pessoas diferentes. Sabe, eu não sei o que é isso. E não tô dizendo que a gente não tem, sabe, Snowflake tinha isso até certo ponto, né? Mas tem algo sobre viver em um lugar frio que você meio que precisa cuidar um do outro, porque, sabe, as pessoas morrem no frio e, enfim, o final da história de Roseto é meio triste, porque em 10 anos tudo isso acabou. Em 10 anos, os homens começaram a ter ataques cardíacos, como todo mundo. E a conclusão foi que eles pararam de cuidar uns dos outros. É. É basicamente isso. E por mais difícil que seja ter pessoas se metendo na sua vida, nós somos criaturas sociais. Precisamos uns dos outros. Precisamos do bom e do ruim. Às vezes, o ruim é difícil de aguentar, quando as pessoas dizem coisas que... Sabe, eu não sei por que as pessoas fazem isso. Eu já fiz isso. Não vou fingir que nunca fiz isso, porque eu já fiz. Mas eu sei, lá no fundo, que os relacionamentos mais próximos que tenho com as pessoas vieram dessas comunidades menores, pelo que parece. É. E eu falo muita coisa sobre, sabe, não gostar muito de viver nessa cidade pequena, mas eu acho que tem muitos prós e contras. Mas, sabe, eu e o Christian falamos sobre isso o tempo todo. Quando você pensa em criar uma família, é difícil. É fácil perceber como é mais seguro e simplesmente melhor para as crianças serem criadas em comunidades assim. E ver, sabe, como Reed e Kelly saem com os amigos deles. E eu me lembro que em Snowflake a gente voltava da escola andando com todo o nosso grupo de amigos e íamos caminhando. Não era tão perto, sabe? Era longe o suficiente, mas a gente nunca se preocupava com nada. No segundo em que nos mudamos para Queen Creek, quando eu tinha 12 anos, eu coloquei um canivete na minha bolsa quando comecei a ir de ônibus, porque eu tinha medo. Tinha alguns moradores de rua que viviam no córrego, perto da nossa casa. Então, quando a mamãe finalmente descobriu, ela perguntou: por que você está levando um canivete na sua bolsa? Você não pode levar isso para a escola. Mas eu estava com medo. Eu lembro de sentir medo só de andar até a esquina para o ponto de ônibus. O que não era algo que, sabe, eu já tivesse sentido em Preston. Eu nunca senti que precisava carregar nada comigo. Teve tantas vezes em que fiquei presa na beira da estrada ou quando meu carro saiu da estrada e estava nevando. Provavelmente umas 5 ou 6 pessoas pararam para perguntar se eu precisava de ajuda e meu marido já estava a caminho, sabe? Mas o fato das pessoas pararem na cidade, todo mundo está focado em para onde está indo e não tem tempo para fazer esse tipo de coisa, sabe? Mas eu aprecio os dois lados disso. A gente sempre fala sobre ir para o sul de Utah algum dia, porque adoramos a ideia de estar em um lugar um pouco maior para crescer. O principal para mim aqui é o frio. Eu não aguento a neve que a gente tem aqui. Embora os últimos invernos não tenham sido ruins, eu não gosto do frio. Mas é isso, sabe, ouvindo essa história. E é importante ter comunidade e proximidade. E eu consigo ver os benefícios disso. Eu concordo com você sobre o frio. Eu aguento o frio porque eu simplesmente me convenci de que o frio elimina os fracos. E que ou eu só preciso ser forte e aguentar, ou, sabe, se está acontecendo agora, não é tão ruim assim, né? É ruim o suficiente. Mas, tipo, meu pai, esse era o problema do meu pai, com ficar lá em Bear Lake. Sabe que meu avô, basicamente, tentou dar pra ele a fazenda e a casa do rancho nos anos 90, começo dos anos 90, e ele não quis saber disso. Meu tio Steve também não quis saber disso. Nenhum deles quis, porque é difícil viver lá quando você está tentando tirar leite das vacas, ou tentando fazer qualquer coisa, tentando ligar o equipamento, e está, sei lá, 10 ou 15 graus abaixo de zero, ou o que for. Então, sabe, meu pai, esse era o grande problema que ele tinha em voltar para Idaho, era o frio. Mas também está ficando mais quente. E se continuarem colocando mais desses centros de dados de IA, vai estar 20 graus mais quente daqui a uns 2 anos. Vamos ficar bem, vai virar Las Vegas aqui mesmo. Em pouco tempo. Uma das minhas últimas mensagens com o Stuart, acho que foi tipo no dia 7 de outubro, ou algo assim, foi ele me mandando mensagem dizendo o quanto o vovô não gostava do frio. E eu não sabia disso. E ele disse que odiava sentir frio. E eu fiquei tipo, eu entendo. Sabe, eu odeio essa mesma sensação. Não tem nada pior do que ter que tirar neve e dirigir nela.
Mas eu também aprecio isso, eu aprecio o outono, a primavera e as mudanças que acontecem, porque sem isso você não valoriza as estações. E as estações são incríveis quando você presta atenção, quando você vive de acordo com as estações e desacelera um pouco no inverno porque é necessário e observa as folhas mudando, caindo e tudo isso. E não, minha avó também não gostava do frio. E eu acho que meu pai pegou muitas ideias dela porque ela reclamava. Ela estava doente, ela tinha problemas de saúde e ela era, sabe, enfim. Mas para mim, a experiência de vida nessa comunidade, nessas diferentes comunidades, onde há menos pessoas e onde as pessoas são mais valorizadas. As pessoas são mais importantes quando há menos pessoas. Sabe, em todas as igrejinhas, quando há centenas e centenas de pessoas indo à igreja, você sente que quase se perde no meio da multidão. Você nem conhece essas pessoas, porque todo mundo só entra e sai. Sabe, quando as comunidades são menores, você quase é obrigado a interagir com os outros e realmente conhecer as pessoas de uma forma diferente. Então, de qualquer forma, essa história de Roseto, eu já contei essa história de 50 maneiras diferentes e 50 vezes diferentes sobre o poder de se importar. Sabe, o poder de ter 3 gerações morando numa casa. A vovó e o vovô estão no andar de cima, ou talvez no de baixo. A mãe, o pai e as crianças estão em outro andar. A mãe e o pai vão trabalhar. A vovó e o vovô cuidam das crianças enquanto isso, sabe? E existe o respeito cultural. Comer, sabe, a mãe entendeu muito bem esse conceito, mas a importância de sentar juntos como família e fazer as refeições juntos. Existe um poder nisso, sabe? E nós já conversamos sobre isso antes. Eu não vou dizer que a nossa comunidadezinha é perfeita, mas o que eu posso dizer é que existem lugares por todo o país, pequenas comunidades, que permitem que você tenha mais tempo, porque talvez o custo de vida seja um pouco mais baixo. Talvez você tenha que aceitar um emprego onde vai ganhar menos dinheiro. Mas no fim das contas, a qualidade de vida compensa isso, porque você pode ver essas coisas incríveis. Sabe, a natureza, o pôr do sol, seja o que for, todas as coisas bonitas que temos ao nosso redor. De vez em quando, eu preciso sair daqui para lembrar o quanto eu amo este lugar. E novamente, eu amo o Arizona de maneiras diferentes. Eu amo os desertos de altitude do Arizona. O Arizona tem uma beleza espetacular. Talvez eu já tenha visto alguns dos pôres do sol mais incríveis, certo? Eu concordo. Mas aí tem só um monte de gente. Olha, eu não me incomodo com gente. Eu gosto de pessoas. Eu sou como sua esposa. Eu gosto de pessoas e de estar perto delas. Ela também gosta de pessoas. Não sei se ela gosta de tanta gente assim. Eu entendo. O Christian disse a mesma coisa quando fomos para Queen Creek. Não é mais como era quando morávamos lá. Eles estão construindo bairros em todo lugar. Levava 45 minutos para levar vocês para o colégio. 1,5 km. Para dirigir 1,5 km, desde onde a gente saía para Queen Creek, seja lá qual fosse o nome, até chegar ao colégio, Queen Creek High School, isso. Levava 45 minutos para a gente chegar lá. Então sabe, você tem o lado bom e o ruim, né? Você tem as lojas, tem tudo isso. Mas toda vez que eu chego perto de uma cidade grande, como hoje, eu fui correndo para Ogden para comprar aquele fogãozinho a lenha e vi um J-Dogs. Aí fui direto lá pegar uma Bratwurst porque fazia uns 2 anos que eu não comia lá. A gente não tem nada assim aqui em cima, né? É a comida, sabe, você sai um pouco de casa, mas no fim das contas, eu sinto que tenho mais controle do que está acontecendo em uma comunidade menor. Eu sinto que não é perfeito, mas não sei se fomos feitos para isso. O outro fator, vamos falar mais sobre isso na próxima semana. Nós vamos realmente entrar na questão da cidade grande na próxima semana. O outro fator é que tudo acaba sendo levado para as cidades grandes. Muita coisa também é trazida para cá. Mas quando se trata de comida, produção de alimentos, agricultura, pecuária, isso acontece ao nosso redor, nesta comunidade. Então as pessoas têm uma noção bem clara de onde vem a comida delas, sim, nesta comunidade. As pessoas sabem, você sabe, de onde vem a carne delas. São fat boys e também são peixinhos dourados. É disso que você precisa. Para logo ali na estrada. Você provavelmente deveria explicar um pouco mais sobre o que é um fat boy. Desculpa. Ou sorvete fat boy. É assim que eles são chamados, né? Tem um grande sorvete industrial. Pegamos alguns deles. Bem ao lado dos peixinhos dourados. Average Farms, yeah. Nossos peixinhos dourados e nosso sorvete ficam a uns 20 minutos
daqui. Logo ali na estrada. Cache Valley costumava ser, e ainda é até certo ponto, tudo sobre queijo, sorvete e todas essas coisas boas. Mas sim, você está certa. Como eu estava dizendo, a gente vai à feira de produtores. Eles fazem uma feira de produtores todo sábado no verão, e são produtos que todo mundo cultiva. E a gente ainda tinha aquele lugar na cidade que ficava bem perto da nossa casa, era tipo no quintal da frente deles e nunca tinha ninguém lá fora. Você só colocava o dinheiro na caixinha. Eles deixam a caixinha de dinheiro lá na frente. E eu sempre achei isso uma loucura. As pessoas deixam as coisas delas do lado de fora. E eu ficava tipo, sabe, mas realmente é diferente. E eu gosto dessas pequenas coisas. Eu definitivamente valorizo essas coisas. Mas tem o lado bom e o ruim. Assim como você disse, tem momentos em que ter acesso às coisas. Mas quando se trata de viver uma vida mais longa e saudável, quanto mais velho eu fico, mais eu consigo ver a importância de ter relacionamentos bons e saudáveis. E duradouros. Eu sinto que você tem que ser uma pessoa decente em uma comunidade menor, porque é difícil esconder suas besteiras, sabe? É, Mesmo que isso possa ser frustrante, porque nem todo mundo precisa saber o que está acontecendo. Mas também, de novo, parece que quanto melhor a qualidade de vida, parece que tudo se resume aos relacionamentos. Com essa história, eu fico pensando se existem alguns estudos sobre pessoas que bebem vinho e a saúde delas. Porque eu já ouvi isso algumas vezes, que pessoas que tomam uma taça de vinho por dia vivem até os 100 anos e fazem seu próprio vinho em casa. Fico pensando se esse é o segredo. O vinho caseiro deles. Essa é a diferença mágica. O vinho caseiro que a maioria dos italianos faz não tem nem de perto o mesmo teor alcoólico que o vinho comprado na loja. Geralmente eles fazem isso no cantinho dos fundos do quarto. Não, tem. Você precisa assistir aquele documentário, Como Viver até os 100. Acho que é Como Viver até os 100 anos. Aposto que tem vinho anotado lá em algum lugar. Então, esse cara que está entrevistando todo mundo, ele vai para Tóquio, Japão, ou seja, lá onde for no Japão, eles são chamados de zonas azuis, eu acho. Qualquer lugar onde haja uma concentração de pessoas que vivem mais de 100 anos são chamadas de zonas azuis. E então uma delas era no Japão. Uma delas tem acho que é no norte da Califórnia, onde todas essas pessoas que pertencem à IASD, Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque, sabe, e eles são muito comunitários. O que é isso? Adventista do Sétimo Dia é uma denominação cristã. E eles têm uma zona azul, eles não comem carne, eu acho, eles não comem lagosta, lagostim, nada que rasteja. Eu não consigo lembrar de todos os detalhes disso. É outra dessas religiões interessantes, mas eles são muito sociáveis entre eles. Sim, eu tenho alguns amigos que são adventistas do sétimo dia, e eles são pessoas incríveis. Um dos nossos bons amigos mora no Havaí e desidrata mangas. Uma vez ele me mandou um monte de mangas que provavelmente ele não deveria ter me mandado. E elas não tinham açúcar, não tinham nada. E, sabe, ele e a esposa dele estavam ambos na faixa dos 60 anos, muito saudáveis e muito ativos. Então, mas uma dessas zonas azuis ficava nessa parte da Itália. É sempre Itália e sempre Grécia. E tem uma mulher que tem, tipo, 105 anos de idade. E lá ele está entrevistando ela e diz: me conte sobre os chás que você toma. Você deve estar colhendo as ervas locais. Você deve estar indo lá nas colinas, porque todos eram muito pobres. Ninguém tinha dinheiro. Então eles basicamente comem o que conseguem encontrar. E ele diz: me fale sobre os chás. E ela diz: eu prefiro os chás de uva. E ele fica tipo: o quê? E ela sorriu. Ela diz: a gente bebe mais vinho do que chá, rapaz. Sabe? E aí então eles mostraram uma foto dela com as irmãs e as sobrinhas todas sentadas ao redor da mesa, tomando uma taça de vinho tinto. Sabe? De novo, é caseiro, é feito em casa. E sabe, eu não vou ficar aqui dizendo que isso talvez não seja isso pode ser um fator, mas eu não sei se é tanto o álcool quanto é a interação social, as risadas, a alegria, o amor que é trocado quando você está apenas rindo, se divertindo, contando histórias e sentado junto. O problema com os americanos, o problema com o meu povo, é que eles não sabem beber. E por isso, eles simplesmente não conseguem. Então eles bebem até apagarem de tão bêbados, ou algo assim. Ou até ficarem, sabe, se você pudesse tomar uma taça ou duas de vinho, estaria tudo bem. Talvez. Mas em algum momento, meu povo parou de beber há muito tempo. E então o resto de nós tem.
Sabe, aprendemos do jeito difícil. Bom, quero dizer, em algum momento, todos nós viemos de uma longa linhagem de pessoas que bebiam alguma coisa, fosse hidromel ou cerveja. Todos costumavam fazer sua própria bebida alcoólica porque não confiavam na água. É. E, sabe, eu sou escocês e irlandês. Sabe, eles, eu, tenho quase certeza de que meu avô, se ele não tinha um alambique, alguém próximo a ele tinha um alambique clandestino. Sabe, ele nunca falava sobre isso. Tem que haver alguma relação, algum estudo ali com o álcool, o vinho. O equilíbrio. O equilíbrio. Mas provavelmente o vinho e ficar sentado à mesa de jantar e passar tempo com a família. Quer dizer, obviamente é nisso que tudo se resume. Mas Sobre o que deveríamos falar rapidamente. Seu amigo, seu camarada. O velho Brian Johnson não está muito bem. ele disse que sentia que estava fazendo demais. Você viu? Bem, ele está com algum problema no estômago. Gastrite ou algo assim. Ele disse que já faz um tempo. Talvez ele não devesse estar recebendo o sangue do filho dele. Não, eu realmente concordo com as coisas que ele está fazendo e com o que ele faz pela saúde das mulheres. Quero dizer, ele acabou de começar a fazer estudos com a namorada dele. Quero dizer, ele está fazendo alguns estudos que eu sinto que ninguém mais está fazendo agora. Ele está descobrindo que ela tem endometriose e ninguém está falando sobre isso. E ele tem uma plataforma grande o suficiente. E ele está falando sobre isso. Mas ele é tão aberto, ele fala sobre, acho que era gastrite ou algo assim que ele tem. Eles estão dizendo que vai. Ele não sabia que tinha isso nos últimos 10 anos. E ele fala sobre como costumava comer e beber Mountain Dew e comer fora o tempo todo. E ele nem sabia que isso estava acontecendo, mas ele disse que acha que precisa dar um passo para trás e que talvez estivesse fazendo demais. Então tenho certeza de que o sangue do filho está. Bem, eles só estão dizendo que ele não pode. Ele tem todo o dinheiro do mundo e não pode reverter o que está acontecendo com o sistema digestivo dele. Acho que são 10 anos comendo McDonald's e, talvez, Mountain Dew e Ou é o plasma do filho dele. pode ser, pode muito bem ser. Temos uma bolsa com as coisas dele no nosso. É tipo uma vida em pó e é tão ruim. Temos que engolir à força. É tipo um suplemento vitamínico. Mas não, ele provavelmente precisa se conectar um pouco mais com a comunidade dele. Talvez ele se sentisse melhor, Talvez seja Deus também. seja lá o que for. Certo, vamos encerrar por aqui. Na próxima semana, vamos entrar em. Vamos apenas dizer isso. Tem um livro que aparece de vez em quando. A primeira vez que li, acho que foi em 2009 ou 2010. E o livro é Um Segundo Depois. E eu pedi pra você ler. E pedi pro Rhett ler, o Rhett já leu. E pedi pra mãe. A mãe já leu, mas ela está lendo de novo. Principalmente porque de repente parece que esse é um daqueles livros. Da última vez que eu tentei ler, quero dizer, é divertido, vai te assustar um pouco ouvir esse livro. Então, da última vez que eu tentei ouvir esse livro foi em 2022. E as coisas estavam tão loucas que eu parei o livro, eu não queria ouvir. Mas de repente, de novo, tinha um monte de gente ouvindo. Na verdade, sim, vou dizer que vamos deixar a maior parte dessa conversa para a próxima semana. Mas a mãe deles teve algumas amigas que foram falar com ela na igreja e perguntaram: "Você já leu aquele livro?" E a mãe respondeu: "Acho que ela disse que sim." E uma das amigas disse que foi algo que mudou a vida dela. E eu fiquei tipo, sabe de uma coisa? Vamos ler esse livro e conversar sobre ele. Esse livro é um pouco assustador, especialmente no mundo em que vivemos hoje, mas provavelmente é o mais próximo de uma história fictícia que eu já li que se correlaciona com o que poderia acontecer se as coisas saíssem um pouco do controle. E uma das grandes diferenças nesse livro se resume às pessoas da cidade em comparação com as pessoas das comunidades menores. Então, de qualquer forma, semana que vem vamos falar sobre isso. Fazer um pequeno clube do livro. Um pequeno clube do livro. Traga alguns petiscos. É assim que funciona? Sim, claro. Rhett e a mãe vão se juntar a nós. Sim, e vamos nos divertir muito. Sim, vou começar a ler. Ainda não comecei, mas vou terminar. É melhor começar logo. Vou terminar de ler. A menos que me dê muita ansiedade, aí talvez eu peça para o Perplexity resumir para mim. Você deveria ler ou ouvir, mesmo assim, no caminho para o trabalho, porque é triste. Mas será que é mesmo? É bom, é triste. Faz você perceber como a sociedade é realmente frágil. E é tudo hipotético, sabe? Mas foi escrito de uma perspectiva que, eu acredito, é a descrição mais próxima do que poderia acontecer. Se houvesse algum tipo de nuclear, um pulso eletromagnético, uma bomba nuclear, explodisse, sabe? O que realmente aconteceria?
Não é só. Qual é o filme do Will Smith? Eu sou a lenda. Não é isso. Basicamente, de novo, tudo se resume a relacionamentos. E é triste, é realmente triste, especialmente se você é pai e tem filhos. É tipo, é difícil. Tem momentos em que é difícil. De ouvir. Essas coisas me dão um pouco de ansiedade. Então eu vou ouvir e a gente conversa sobre isso na semana que vem. Mas às vezes, tipo, se isso me faz perder o sono à noite, então talvez a gente tenha problemas. Beleza, mas beleza. Papai, tudo bem? Bom papo. Bom papo. Te amo. Também te amo. Tchau, tchau.